Oi, gente, tudo bem com vocês? Boa noite, meu nome é Adriana Fanaro, eu sou nutricionista de consultório há 16 anos e essa aula, que é para ser ao vivo, hoje, terça-feira, será gravada. É isso mesmo. Essa aula vai ser gravada, não consigo estar ao vivo com vocês, mas não vou deixar de honrar o meu compromisso com vocês e entregar essa aula aqui sobre atendimento nutricional. Bom, esse é um canal destinado para nutricionistas de consultório, para a gente falar sobre atendimento nutricional. E eu escolhi um tema que eu acho que vai ser de grande valia para a gente discutir, que vai ser o modelo transteórico e o uso dele, né, dentro do plano alimentar, tá? A primeira coisa que eu preciso dizer para vocês, quando a gente fala sobre modelo transteórico, sobre plano alimentar, é a gente entender que quando a gente fala sobre comportamento alimentar nunca está disperso da prescrição dietética, nunca. E o contrário também vale. A prescrição dietética nunca está dispersa do comportamento alimentar. Então, o comportamento alimentar está junto com a prescrição dietética e a prescrição dietética está junto do comportamento alimentar. Esta é a primeira coisa. A segunda coisa é você me dizer quem é você nesses comentários, né? Eu costumo brincar aqui nesse canal do YouTube que existem 3 tipos de pessoas. As pessoas da primeira vez, as pessoas que nunca estiveram aqui, as pessoas que é a primeira vez que estão aqui, então eu já te dei um debriefing do que é que você está fazendo aqui. As pessoas que são os nutricionistas de consultório, então que já me acompanham e já sabem muito bem o que vieram fazer aqui, e os alunos do Praticando Nutrição, então as pessoas que, além de me acompanharem no conteúdo gratuito, ainda estão no meu conteúdo pago, que são alunos do Praticando Nutrição, alunos que já estão aí na caminhada do viver de atendimento nutricional. Eu vou adorar depois ler os comentários e saber quem é você. Coloca aí para mim no chat. Bom, dito tudo isso, sabendo que a gente fala sobre comportamento alimentar, sobre prescrição dietética e sobre as duas coisas juntas, eu vou compartilhar aqui a minha tela com você e aí eu queria te colocar, né, que prescrição... deixa eu deixar em branco que fica melhor para você enxergar. Prescrição dietética e comportamento alimentar caminham juntos. Caminham juntos, é isso mesmo. Você não deve fazer com que uma coisa caminhe separada da outra, né? Eu acho que talvez. Gente, eu acho que a gente colocar assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, a gente está ficando pouco, a gente está ficando. Como que eu posso falar para vocês, né? A gente está sendo minimalista. É isso, essa é a palavra. A gente está sendo minimalista. A gente está reduzindo o que é a nutrição, a gente está reduzindo o nosso nutricionista de consultório. A gente está falando, gente, a gente não pode ser as duas coisas, a gente não pode ser o nutricionista de consultório que faz prescrição dietética e muda o comportamento alimentar das pessoas, ou eu tenho que trabalhar o comportamento alimentar, ou eu tenho que fazer a prescrição dietética? Não. Eu faço sim as duas coisas, porque eu consigo e devo fazer as duas coisas, essa é a questão. Além de eu conseguir, eu devo fazer as duas coisas. Eu devo mudar a prescrição dietética, eu devo trabalhar sim com uma distribuição de macronutrientes, então vamos voltar lá um pouquinho, e até para dizer uma coisa para vocês, quando a gente fala sobre prescrição dietética aqui, né? Eu estou falando de uma distribuição. Nossa, estou muito doida. Uma distribuição de macronutrientes, eu estou falando sobre adequação de micronutrientes.
Eu vou até diminuir um pouco a letra aqui, gente. 20 fica pequeno, vamos por 30. Eu estou falando de uma adequação de quilocalorias, né? Então, tudo isso é uma prescrição dietética. E nada disso leva o indivíduo, por exemplo, a um transtorno alimentar se bem feito. Por que nada disso leva a um transtorno alimentar? Porque tudo isso precisa caminhar junto com o comportamento alimentar. Tudo isso deve seguir uma linha do modelo transteórico. Então, nada disso deve ser imposto ao paciente, nada disso deve falar assim, eu vou fazer uma adequação de quilocalorias, eu vou simplesmente chegar para o meu paciente e falar assim, olha, a partir de agora, você come 1.605 calorias, nada além disso, nada acima disso, nada abaixo disso, e não sei, aquele terrorismo nutricional. É doido de dizer, mas eu acho que temos sim uma parcela de culpa, né? Temos sim uma parcela de culpa, e culpa é a melhor palavra, eu nem vou dizer que não é, mas sim, culpa é a melhor palavra, do terrorismo nutricional que se criou de quilocalorias, né? Porque se pararmos para pensar, o emagrecimento, por exemplo, estamos numa uma epidemia de obesidade, eu acho que nunca estivemos tão obesos, né, como estamos no mundo de hoje, é sim criar um déficit calórico, é sim comer menos e gastar mais. Então, hoje a gente precisa comer menos e gastar mais. E tudo bem comer menos e gastar mais, a gente precisa criar um déficit de calorias. E como se cria um déficit de calorias? Comendo menos e gastando mais, então eu preciso fazer uma conta matemática. Eu brinco às vezes que é uma brincadeira séria dentro do consultório, que é uma simples conta matemática. Eu falo para o meu paciente assim: mas é simples. É simples. Você precisa comer menos e gastar mais. E mais nada disso parte de um terrorismo. Como nós dois juntos alcançaremos o comer menos e gastar mais? Como? Com base em qual estratégia? O que funciona para você? Que comportamento precisamos mudar? Aonde que nós vamos chegar para a gente alcançar o comer menos e gastar mais? Que ponto é que precisamos chegar? Que você vai chegar uma hora e vai falar assim, nossa, vai ser legal, eu vou comer menos, vou gastar mais e tudo vai ficar bem. Por quê? É confortável e eu vou conseguir chegar e hoje eu vejo, é doido de dizer, né? Mas nesses 16 anos que eu faço atendimento nutricional, eu já acompanhei pessoas que emagreceram 30 quilos, 40 quilos, e eu vi pessoas que chegaram tomando litros de refrigerante, comendo pratos e pratos com quantidades muito grandes e que terminaram o tratamento comendo muito menos e que elas mesmas falaram, nossa, hoje eu como muito menos do que eu comia e eu achava que eu não ia conseguir comer essa quantidade que eu como hoje. Como será, né, que a gente alcançou comer isso que eu como hoje, né? Nem eu achei que eu podia comer tão pouco quanto eu como hoje. Eu falo, olha, tudo isso, com toda absoluta certeza, foi uma mudança de comportamento. Mas vocês entendem que o que ela come hoje menos do que ela comia. Então, o que levou ela ao emagrecimento foi comer menos e gastar mais. Ponto. Então, é sim
uma prescrição dietética aliada a uma mudança de comportamento. O que a gente precisa encontrar verdadeiramente é realmente encontrar um meio que faça com que essa pessoa chegue a essa conta matemática de uma forma simples, que seja menos penoso para ela, que ela consiga fazer sem que isso cause nenhum processo tão doloroso assim. Porque é doloroso também, vamos lá, né? Estamos em um ambiente talvez seguro, posso dizer assim, de nutricionistas de consultório, vai ser doloroso, né, gente? Qualquer processo de mudança é doloroso, qualquer processo de... eu acho que eu falei isso outro dia, porque eu ouvi outro dia e eu acho que eu já verbalizei isso alguma vez, uma ou duas vezes, não foi muito porque eu ouvi isso recentemente da Monja Coen, que nascer, que é um processo bonito, feliz, dói, tanto para a mãe quanto para o bebê. E aí eu falei, nossa, gente, é verdade, né? Nascer, que é um processo bonito, dói. Então, por que que outros processos não doeriam? Então, eu acho que o emagrecer, né, ou ter qualquer processo que a gente queira, não só emagrecer, mas eu acho que qualquer objetivo que se queira, seja ele estético, seja ele de saúde, seja qualquer objetivo que se queira dentro do consultório de nutrição, vai doer também, porque é um processo evolutivo. E aí, eu não sei se você já escutou essa história, mas eu tinha um paciente com uma doença hepática e ele bebia muito, ele bebia todos os dias, né? E ele bebia cerveja todos os dias. E é claro que para ele, ele sabia já que ele tinha que parar de beber. Eu vou dizer uma coisa para você aqui, era óbvio para ele que ele tinha que parar de beber. E ele não precisava marcar uma consulta ou pagar uma consulta para eu dizer aquilo para ele. E eu, talvez, se eu dissesse aquilo para ele, olha, você precisa parar de beber, talvez ele risse da minha cara e dissesse, sim, é óbvio. Se você vai me dizer, se eu, para eu pagar uma consulta para você me dizer isso, eu vou rir da sua cara e vou dizer, tá, beleza, qual é o próximo? Qual o próximo passo? Porque isso é óbvio. Então, eu acho que ali na mudança de comportamento com o seu José, dia a dia, né? Conversando com ele, tentando diminuir durante a semana, depois diminuindo as quantidades, enfim, foi um processo, né, que durou meses, meses, longos meses. E a gente conseguiu, eu acho que exige muito mais da nossa paciência em mudar tudo isso. E aí você tá falando assim, mas, Adriana, você está falando tudo isso para convencer a gente do quê? A não se libertar da prescrição dietética. Tudo isso que eu estou te falando nesse início de aula é porque eu não quero que você se liberte da prescrição dietética. Eu não quero mesmo que você se liberte da prescrição dietética. Eu não quero que você ache que a prescrição dietética é o seu martírio, porque ela não é. Não é você se livrando dela que você vai resolver os seus problemas. Não é você só trabalhando com comportamento alimentar que você vai resolver os seus problemas. Você só vai resolver os seus problemas quando você entender que é as duas coisas que você precisa fazer, tanto a prescrição dietética quanto o modelo transteórico. E não é fácil, nenhuma nem outra. Por isso que não adianta você querer saber uma ou outra, porque as duas vertentes são bem difíceis, inclusive, de trabalhar. E hoje em dia, com o nível de informação que a gente tem, internet, em excesso de profissionais, e excesso de profissionais, eu nem estou dizendo profissionais bons, eu estou dizendo excesso de profissionais mesmo, de profissionais que até se acham nutricionistas, ou que trabalham com saúde e tudo mais, só vão ficar os bons, tá, gente? Daqui para frente só ficarão os bons.
E tudo bem, não tem problema, desde que você seja um deles. Né? Não há o menor problema em só ficarem os bons, desde que sejamos um deles. Então, dito tudo isso, a gente precisa entender que o comportamento alimentar... Opa, deixa eu... Peraí, vou copiar aqui. O comportamento alimentar, aqui, ele é um processo de paciência, tanto do nutricionista, quanto do paciente. Ele tem etapas a serem seguidas, tá? Ele não é eu só preciso de paciência e tudo bem, não, ele tem etapas a ser seguidas, então, se a gente for usar de referência o modelo transteórico, você tem pré-contemplação, você tem contemplação, você tem preparação, a gente vai falar, você tem ação e você tem manutenção, então você tem etapas a serem seguidas para que você possa, de etapa em etapa, para que você possa seguir com o seu paciente, e você tem processos de recaídas, né? Então, se a gente for falar sobre bebida alcoólica, por exemplo, você fala assim, o cara faz uso de bebida alcoólica, né? Então, ele faz uso de bebida alcoólica, beleza. Ele para de... então, ele bebe 7 vezes por semana. E aí, numa consulta, você propõe para ele, porque ele tem uma doença hepática, você propõe para ele, ó, vou até colocar aqui, então, vamos lá, 7 vezes por semana, tá lá, consumindo bebida alcoólica 7 vezes por semana. No caso do meu paciente, cerveja. Todos os dias ele bebia cerveja. E aí, numa consulta, eu falei assim, olha, ao invés de 7 vezes por semana, né, que eram lá 5 latinhas, absolutamente todos os dias, vou pedir para você beber 4 latinhas 7 vezes por semana. Então, a gente vai tirar, vai colocar 7 vezes por semana, você vai colocar 4 latinhas. Nossa, Adriana, muda alguma coisa? Muda 7 latinhas por semana, porque é uma latinha a menos todos os dias. Uma latinha a menos todos os dias. Então, presta bastante atenção aqui. Eu ainda tenho que esperar para ver se esse comportamento perdura por algumas semanas. Por quê? Porque eu não sei se todos os dias ele vai conseguir manter 4, ou vai ter algum dia que ele vai falar assim, ai, hoje eu não consegui. Hoje, eu até tentei. Ai, foi 5, porque foi muito difícil. Muito difícil para mim, era para ser 5, e Maria, eu acabei, no fim das contas, era para ser 4, no fim das contas eu fui lá e tomei a quinta. Porque é normal, né? É normal, é um comportamento que ainda não, né? Eu costumo brincar que ainda não. E se você parar para pensar e transferir isso para você, no seu dia a dia, eu tenho uma série de coisas que eu poderia dizer para você que não. Não. Água. Água é uma coisa que todos os dias eu levanto e falo, hoje eu vou beber mais água. Hoje eu vou beber mais água. Hoje eu vou respeitar a quantidade de colher de leite ninho, gente. Pelo amor de Deus. Eu pareço uma alcoólatra leite ninho anônima, sabe? Tem que pôr as colheres, fechar a lata e guardar a lata no armário. Eu já cheguei a não comprar. Falei, não vou comprar porque eu não consigo.
E, ó, não tô acima do peso, não tenho nenhum problema de saúde, mas a falta do controle me deixa irritada. Por quê? Porque a lata fica aqui, eu fico assim, ai, só um pouquinho, só mais um pouquinho. É gostoso demais o negócio. Não é gostoso para mim. Não, não tô. Ninguém tá falando que é gostoso para você, é gostoso para mim mesmo. E a água, às vezes eu falo, ai, gente, que preguiça. E eu tenho mais preguiça de fazer, às vezes, fazer um monte de xixi. E aí eu sei que eu falo, ai, nossa, mas aí eu paro de beber. E aí, sabe assim? Então, assim, ó, você pensa, é muitas coisas. E aí, às vezes, é muitas coisas para você. Imagina para o paciente. Então, eu acho que são infinitas coisas que a gente precisa entender que é difícil. É difícil, não são movimentos fáceis. São movimentos difíceis mesmo. E que aos poucos, né, a gente vai mudando o comportamento, aos poucos a gente vai mudando os nossos caminhos, e aí aos poucos a gente vai mudando o comportamento, mas se a gente focar em mudar o comportamento, né? Então, e aí você vai automaticamente consulta, e aqui, ó, consulta, pós-consulta, fazendo novas propostas e novas estratégias baseadas em prescrições dietéticas, que aí essas prescrições vêm quilocalorias, distribuição de macronutrientes, distribuições de adequações de micronutrientes, e aí sim, aqui você vai fazendo novas e novas coisas, né, para trabalhar. Entende? Então, novas e novas coisas para trabalhar, tá? Então, pensa em unir essas duas coisas. Pensa sempre que eu vou conseguir ser mais, ou me destacar mais, ou me fixar, ou fazer a minha carreira, quando eu verdadeiramente conseguir ser mais. Ser mais este profissional, onde eu não preciso me desprender das duas coisas, onde, no fim das contas, o meu paciente vai ter o resultado quando ele verdadeiramente alcançar comer menos, gastar mais e mudar o comportamento alimentar dele. Porque mudar o comportamento também é mudar quantidades, mudar a estratégia, basear, chegar no objetivo, também é mudar tudo aquilo que se entende por alcançar novos objetivos, tá bom? Então, quando a gente fala sobre a pré-contemplação, que é a primeira etapa, do modelo transteórico, a gente está falando quando o indivíduo ainda não tem uma consciência de mudança. Quando ele não acha que aquilo é importante, é quando o indivíduo veio porque a mãe pediu, porque o médico obrigou, porque ele ainda não tem uma consciência da mudança e do quão aquilo é importante para ele mudar, do quão aquilo faz, do quanto é importante mesmo que ele mude, do quanto aquilo vai fazer diferença na vida dele, né? Do quanto aquilo realmente vai mudar a vida dele se ele mudar de comportamento. Então, eu costumo dizer que a pré-contemplação é o último hábito que eu vou me esforçar. Aqui eu vou botar entre parênteses, para ficar claro para você, eu como nutricionista, né? Por quê? Porque é o que fatalmente vai me dar mais trabalho para mudar, né? Porque como o paciente está num nível de consciência muito distante, ele vai me dar muito mais trabalho para mudar, a não ser que esse seja o comportamento que mais fará diferença de acordo com o objetivo dele, porque pode acontecer. Dri, esse é o comportamento que mais vai fazer diferença se ele mudar. Se eu linkar
bebida alcoólica, por exemplo, com o objetivo dele ou com a doença dele, esteatose hepática, é o que vai fazer mais diferença. Então, tudo bem, beleza, pode ser que, então, é o que vai fazer mais sentido para mim. Então, aí eu vou ter que trabalhar um pouco mais, tá bom? Contemplação, que é a próxima etapa desse modelo transteórico. Quando a gente fala em contemplação, é quando ele já tem consciência dessa mudança, então ele já tem consciência dessa mudança, mas ele ainda não sabe como fazer, ou ele fala assim, olha, eu já até sei que eu tinha que beber mais água, mas não dá muito trabalho, eu fico com muita vontade de fazer xixi, eu tenho muita preguiça, eu não consigo, não é para mim. Já ouviram? Não, gente, eu acabei de dizer, né? Eu prefiro não comprar porque eu não consigo. Eu tenho que fazer muito xixi. Dá muito trabalho. Vocês acabaram de escutar eu falar. É exatamente isso. É exatamente isso. Vou beber água para mudar de estágio de comportamento. Então, é exatamente nesse discurso que o paciente está em contemplação daquele hábito, que é onde você fala assim, bom, ele está em contemplação desse hábito, né? Eu preciso ajudar ele a mudar de estágio, eu preciso ajudar ele a mudar de fase, é como num jogo de videogame. Eu preciso ajudar ele a mudar de fase. Né? E mudar de fase nem sempre é fácil, né? Exige mesmo que a gente mude de fase, né? E ir mudando de fase mesmo, de estágio em estágio, tá? Então, o paciente já tem consciência. Então, o paciente já tem consciência. Opa! E precisa da nossa ajuda para mudar de fase, porque ele acha não é para ele. E ele não consegue. Todo mundo consegue, menos ele. Então, é aquela história assim, é só o nutricionista famoso do Instagram que vive de atendimento nutricional. É só o nutricionista da cidade grande que vive de atendimento nutricional. É só o nutricionista que fez faculdade particular que vive de atendimento nutricional. É só o nutricionista que tem os pais que são médicos que vive de atendimento nutricional. Não é para mim. Já ouviram essa frase em algum lugar, senhoras e senhores? Já ouviram, senhoras e senhores? Pois é. Pois é, nem vou falar nada. É isso. É exatamente isso. Entende? Então, é isso, tá? Não preciso me explicar mais, né? Então, é quando a gente está em contemplação deste hábito que você precisa mudar, tá? Na próxima fase, que é a fase de preparação, é quando o paciente fala assim, bom, tá bom, vai, eu vou mudar. Eu vou mudar, não dá mais, isso vai fazer total diferença. Eu já percebi que nos dias que eu fiz, então, lá na contemplação, em alguns dias ele fez. Vamos por a água, né? Eu percebi que, nossa, meu intestino funcionou muito melhor. Eu fiquei muito bem, foi muito maravilhoso, e nananá. E aí ele já percebe que a vida dele mudou, que a vida dele é outra. Então, como ele já percebeu muitas mudanças a partir daquilo que ele fez, ele está em fase preparatória. Então, ele já percebeu benefícios da mudança, né? Ele já percebeu benefícios da mudança. E percebido benefícios da mudança, ele tende, né, a mudar mais ainda, tá?
E aí é legal, né? Porque como ele percebe benefícios da mudança, você consegue ter esse gancho, né? E é muito interessante, né, gente? Porque quando você percebe que o paciente já está vendo benefícios da mudança, você consegue ter mais liberdade na sua prescrição, você consegue propor novas estratégias, você consegue propor novas coisas. Por quê? Porque ele está vendo benefício daquela mudança. E se ele vê benefício da mudança, você é livre, né, para propor muitas coisas para ele. E aí aquilo fica maravilhoso, que você fala assim, nossa, então eu consigo fazer muitas coisas. A gente consegue fazer muitas coisas. Nossa, você percebeu como você está indo bem, você percebeu como isso, mudar esse hábito fez toda a mudança da sua vida. Então, eu acho que quando o paciente percebe isso, é hora do nutricionista estar animado, reforçar a mudança, reforçar tudo aquilo que o paciente está vivendo, justamente para que ele consiga se animar cada vez mais, né? Para conseguir seguir em frente daquilo, tá? Bom, a próxima fase é a fase de ação, que é quando ele já conseguiu por muitos e muitos dias, semanas ou meses, seguir o novo hábito. Então, gente, é muito doido, né? Porque nessa fase o paciente nem se lembra de que ele fazia da outra maneira. Então, ele fala assim: você fala para ele, por exemplo, da cerveja. Nossa, você lembra? Você tomava 7 vezes por semana, 5 latinhas de cerveja. 7? Ai, que exagero também. Eu já ouvi isso. 7 vezes? Ai, não é exagerada? Ah, exagerada. Sei que bebia um monte de vezes e a exagerada agora sou eu. Não, também não bebi 7 vezes, né? Ah, não bebia 7 vezes. Eu que bebia. Então, ele nem se lembra mais da mudança de hábito dele. Então, é doido, né, de dizer que o quanto faz diferença na vida dele você ter ido devagar nesse hábito, né? E na última fase, que é a fase de manutenção, que é quando ele já consegue. Essa fase de manutenção é muito legal, porque, segundo as publicações, o paciente tem que conseguir manter esse hábito por 6 meses. Então, ou seja, é quando ele já conseguiu manter aquele hábito novo por 6 meses ou mais, né? Então, o novo peso, o novo hábito de beber aquele X de água, ou o novo hábito de comer X de frutas, ou beber menos cerveja, enfim, o hábito que você inseriu ali dentro do que da nova proposta. E eu queria lembrar que a gente falou que ele pode ter uma recaída, né? Então, nada impede, gente, a gente está aqui, né, falando pré-contemplação, a gente está falando da contemplação, a gente está falando de preparação, a gente está falando da ação e a gente está falando da manutenção. Mas nada impede de que o paciente saia da manutenção e volte para a ação. Quem nunca, num jogo de videogame, perdeu a fase e voltou para a fase anterior? Então, não é um jogo de ganha-ganha. É um jogo, sim, que você pode ganhar e passar para a fase anterior. Entende? Então, não é um jogo de ganha-ganha. É um jogo que você pode, sim, perder a fase e voltar para a fase anterior. Ok? Então, saibam que é você sempre estar de olho. Só que o que eu entendo, o que eu percebo, que tudo isso, ir para fase ou voltar de fase, manobra as nossas prescrições dietéticas.
Então, exemplo, eu posso ser mais ousada numa prescrição dietética se meu paciente passa de fase, e eu posso ser menos ousada numa prescrição dietética se meu paciente vai para a fase, se ele regride, entendo, né? Regride de fase quando eu digo que ele está numa fase anterior. Então, o modelo transteórico, o comportamento o comportamento alimentar, ele manobra a nossa prescrição dietética. É ele quem manobra o que a gente faz ou não com a prescrição dietética. Então, você precisa usar o modelo transteórico, você precisa unir o modelo transteórico nas suas prescrições dietéticas, e as suas prescrições dietéticas precisam estar unidas ao modelo transteórico. Eu espero de verdade que essa aula tenha feito sentido para você. Eu espero que você use. Eu espero que você não use só o modelo transteórico, nem use só a prescrição dietética. Me deixa saber aqui nos comentários, me deixa entender se isso fez sentido para você. Um beijo e tchau, tchau.